Convido a todos para que tenhamos uma palavra de oração antes da leitura bíblica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom nos voltarmos para a Tua palavra e encontrarmos nela, Senhor, a direção para o nosso viver. Como é bom ouvir a Tua suave voz, falando de perto as realidades da nossa vida de cada dia. Como é bom, Senhor, poder perceber o Teu amor, perceber a misericórdia de Cristo sendo de maneira muito consistente, derramada sobre nós, trazendo paz, sossego ao coração e trazendo também esperança para que possamos viver de um modo mais honroso diante da Tua própria presença, Senhor, neste mundo tão difícil e cheio de confusões. Ajuda-nos agora, Senhor, a ouvir aquilo que já preparaste para nós. Aquece o nosso coração com a iluminação do Teu Espírito e traze a nós aquilo que necessitamos. Que a nossa vida seja para o Teu louvor, Senhor. Como cantamos aqui. Que a nossa vida exale o bom perfume de Jesus Cristo, por onde quer que nós andarmos, com quem nós nos relacionarmos. Que todos, ó Deus, percebam a boa influência e o exercício da Tua soberania sobre nós. Que o Teu Espírito nos ajude, que Ele nos console e nos anime. E que assim, ó Deus, entregues nas Tuas mãos, encontremos em Ti refrigério para a alma, abrigo para as aflições e problemas, força para continuarmos persistindo nos Teus caminhos e procurando sempre caminhos de vida para trilharmos. Ajuda-nos, socorre-nos, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, eu queria ler um pequenino trecho da Escritura Sagrada nesta hora e tomá-lo como base para a meditação e a exposição da Palavra de Deus nesta hora. O texto que eu separei para a nossa reflexão está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O texto ele é simples, ele faz parte da conclusão da carta de Pedro, carta que foi escrita aos crentes, que ele chama carinhosamente de peregrinos. Peregrinos porque eles estão de passagem por este mundo. Os crentes estão rumando para a pátria celestial, preparada por Cristo, ansiada pelo coração de cada um deles. E neste trecho da sua epístola, da sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, nesta conclusão que faz, ele exorta a igreja de Jesus, que estava debaixo de terrível perseguição. A igreja estava sofrendo, a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E os cristãos que já eram perseguidos porque tinham a associação com os judeus, embora a igreja a quem essa carta se dirige era composta essencialmente por gentios, mas por causa da cultura judaica presente no meio da igreja cristã, os crentes já eram perseguidos e passaram a ser ainda mais fortemente perseguidos por causa da associação com o incêndio de Roma. E o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta
com o intuito de fortalecer os crentes na fé, para animá-los na carreira cristã, para que não desistissem, não esmorecessem, não ficassem amargurados ao longo da trajetória terrena, porque os sofrimentos, segundo ele mesmo descreve, seriam breves, poucos, e rapidamente iriam passar. E eles que aguardavam esperançosamente a volta gloriosa de Cristo, iriam receber de suas mãos alento e paz, felicidade eternos. Por isso ele roga, ele exorta, ele conclama os crentes, a começar da liderança, falando aos presbíteros, aos pastores da Igreja de Cristo, para que eles fossem leais e fiéis no ministério da palavra, confiando sempre que o Supremo Pastor das almas iria logo manifestar graça e glória sobre eles, e eles receberiam a inacessível coroa da glória. Depois ele exorta também os demais crentes, jovens e adultos, para que fossem humildes no relacionamento mútuo, para que no trato de uns para com os outros não fossem beligerantes, ríspidos, duros, mal-educados, mas prezassem uns aos outros. O fogo do sofrimento já era enorme, a hostilidade de fora já era constante. Então a exortação do apóstolo Pedro é para que os crentes pudessem desfrutar da paz de Cristo nos seus relacionamentos internos e humildemente procurassem o bem uns dos outros. Tanto que Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pedro exorta a igreja a manter-se firme e atenta, para não sucumbir às ciladas do diabo, que deveria ser resistido pela fé. Sede sóbrios, diz ele no versículo 8, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele diz: resisti-lhe firmes na fé. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o versículo 7. Quando Pedro, com o coração apertado, de um apóstolo que amava a igreja de Cristo, diz aos crentes, lançando sobre ele, aí é Deus, Cristo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria que você ouvisse essa palavra agora, como que dirigida, como de fato é, ao seu coração, lançando sobre ele Deus, sobre ele Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós vivemos dias de extrema preocupação. Como nós somos preocupados com a vida. Como nós temos dificuldades para viver com serenidade, com tranquilidade. Parece que as situações nunca terminam, situações de desconforto, de problemas, situações que nos trazem desafios grandes, responsabilidades enormes. E muitas vezes nós saímos de uma situação problemática e entramos imediatamente em outra. Como nós nos preocupamos, como nós vivemos ansiosos. E as pessoas na área de saúde estão dizendo que nós vivemos no século da ansiedade, devido ao turbilhão, como ondas
vem sobre nós, sobre a raça humana, e problemas intermináveis, como uma tempestade procelosa, nos arrastam, problemas que nos arrastam na caminhada da vida e nos fazem muitas vezes sucumbir em profundos abismos existenciais. A pergunta que nós devemos fazer é como nós podemos lidar com a ansiedade. O que precisa ser feito para nós não sermos consumidos por esse sentimento diante das demandas e dificuldades que a vida se encarrega de trazer para nós, como desafios que devemos enfrentar. Eu queria, antes de tratar das respostas, que são simples, e o texto não exige de nós esforço interpretativo, mas eu queria que nós, na simplicidade dessa exortação bíblica, pudéssemos compreender que existe um caminho de Deus para ser trilhado. E antes de nós encontrarmos as respostas simples que a palavra de Deus nos traz hoje, para como nós podemos lidar com a ansiedade, da maneira de Deus, não da maneira humana, primeiramente eu queria que nós pudéssemos observar algumas coisas importantes sobre esse assunto, para que nós compreendêssemos do que é que nós estamos tratando e as implicações que esse assunto tem para o viver terreno. Eu queria praticamente estabelecer 4 coisas, destacar 4 coisas importantes a priori que devemos observar sobre a necessidade de nós compreendermos a ansiedade. A primeira coisa que eu queria que nós compreendêssemos é que nós sempre corremos o risco de ficar ansiosos quando temos de enfrentar qualquer situação que nos deixe inquietos e preocupados. Invariavelmente, isso é uma situação inescapável. Nós sempre corremos o risco de ficar ansiosos quando as coisas da nossa vida saem do lugar e quando desajustes ocorrem. E quando nós temos que assumir novos comportamentos e novos padrões de conduta, sem que desejássemos. Qualquer coisa que acontece, que quebra o andamento normal de nossa rotina e nos força a uma mudança de postura e posicionamento, qualquer coisa que exija de nós uma rearrumação diante dos assuntos da vida, sempre nos leva à ansiedade. Como eu disse, essa é uma situação inescapável. Não dá para negar, não dá para fazer de conta que não é com a gente, não dá para dizer que não vai acontecer, não dá para fazer isso. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, minha irmã. Nós ficamos ansiosos. Nós sempre corremos o risco da ansiedade tomar conta de nós, quando nós temos que enfrentar qualquer situação que nos deixe inquietos, preocupados, desalinhados diante da rotina da vida, que é quebrada, sem a nossa permissão e desejo. Segundo lugar, o que devemos observar seja importante sobre esse assunto, porque eu não queria que nós ficássemos preocupados, mas que nós confiássemos em Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje para o seu coração. Não se preocupe, confie em Deus. Em segundo lugar, nós devemos observar que a ansiedade em si não é pecado. É algo próprio da nossa humanidade. Escute, antes de julgar o que eu estou dizendo, me escute apenas. A ansiedade não é em si pecado. É algo próprio da nossa humanidade. Mas o que é?
O que vem a ser a ansiedade? A ansiedade é, eu creio, essencialmente o atestado do fracasso de nossa autossuficiência. Nós gostamos, e não dá para negar também isso, nós gostamos de pensar que estamos no controle de todos os assuntos do nosso viver. Nós gostamos de imaginar de que as coisas do nosso dia a dia estão pontualmente estabelecidas a partir do nosso desejo, a partir das nossas ponderações, a partir das nossas providências. As coisas estão acontecendo porque nós estamos diretamente ligadas a elas e nós temos o controle absoluto sobre cada uma delas. Nós gostamos de pensar que as coisas da nossa vida, da nossa história, do nosso cotidiano são assim. Todavia, essa é uma das mais contundentes fantasias que o nosso coração é capaz de criar para nós. E uma das formas de constatarmos que isso é uma mera ilusão é quando somos alcançados por algum tipo de ansiedade na caminhada da vida. A ansiedade é um instrumento, escute, é um instrumento de Deus que Ele cravou em nossa natureza para nos lembrar que não estamos no controle de coisa alguma e que precisamos dele e de seus recursos em todo o tempo, para tudo. Assim, queridos irmãos, nós podemos dizer conceitualmente que a ansiedade é uma preocupação exagerada e às vezes até descontrolada sobre as necessidades do nosso viver cotidiano. Comida, casa, dinheiro, trabalho, saúde, educação e por aí vai. Todos os assuntos da vida, cada um deles, os pequeninos e os grandiosos, e altamente graves e exigentes. E essa preocupação exagerada aparece por causa da nossa percepção, da nossa avaliação diante de determinados assuntos da nossa vida que realmente exigem de nós um posicionamento, uma postura equilibrada, uma postura de responsabilidade, uma postura de comprometimento, sim. E por isso, aí começa o problema. Numa tentativa de nossa parte de antecipar algumas providências que nós julgamos nos serão exigidas logo, logo, num futuro próximo, nós partimos então para tentar resolver todas essas pendências que ainda não existem. São coisas da nossa cabeça, são fantasias e probabilidades que o nosso próprio coração constrói em cima das nossas percepções estreitas, limitadas, circunstanciais, delimitadas pelo aqui e pelo agora. Quem diria que 2020 seria desse jeito, hein? Onde estão os prognosticadores da virada do ano, de cada ano? A ansiedade é essa preocupação exagerada, porque nós queremos controlar aquilo que ainda não existe, ainda não é. Avaliamos os assuntos da nossa vida, importantes, graves e que exigem a nossa ponderação, a nossa participação responsável, o nosso comprometimento, e julgamos que nós seremos exigidos num futuro próximo a responder e a tomar providências, e a ter que tomar providências em cima de cada uma dessas coisas, que aparecerão como desdobramentos do hoje, lá no amanhã. E tentamos, com boa vontade, solucionar esses problemas e essas dificuldades da vida, com um intuito bem intencionado de querer ter alegria, paz,
tranquilidade no viver diário. E nos envolvemos e nos enleamos, nos enlaçamos em mais problemas. Terceiro lugar, precisamos observar também, quanto a esse assunto, que a ansiedade é algo que não nos faz bem. E isso nas 3 áreas principais da nossa vida, em termos físicos, em termos emocionais e, sobretudo, em termos espirituais. O produto da ansiedade é sempre terrível, nunca benéfico, nunca gerador de vida. A ansiedade, ela pode fazer adoecer o corpo, ela pode fazer adoecer as nossas emoções, ela pode também abrir portas, escute, extremamente perigosas, portas extremamente danosas para nos levar à prática do pecado. A ansiedade é algo que não faz bem à constituição humana. Por isso ela é combatida nas páginas da Bíblia. Em quarto lugar, precisamos observar ainda sobre esse assunto que a ansiedade não é uma experiência que se harmoniza em nenhum momento com a vontade de Deus para nós. Em nenhum momento ela pode se harmonizar e se coadunar com a vontade de Deus para nós. Deus, decididamente, não quer que o seu povo seja consumido e escravizado por esse tipo de preocupação, que é para além do normal, que causa malefícios ao corpo com doenças psicossomáticas, à alma, às nossas emoções. Quanta gente com síndromes, síndrome do pânico, síndrome do sono, síndrome para todo gosto e tipo. E, finalmente, a ansiedade ela pode corroer a dimensão da alma, a nossa espiritualidade, nos abrir portas perigosíssimas para a prática do pecado, a incredulidade, a desconfiança na palavra de Deus, a falsidade, o assumir de camuflagens, de máscaras, da hipocrisia e tantas outras coisas maléficas. Deus, decididamente, não quer que nós sejamos consumidos e escravizados por esse tipo de preocupação. Por isso, constantemente, Ele nos alerta em Sua palavra. Cristo, por exemplo, disse que nós não deveríamos andar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que temos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, quanto ao que temos de vestir. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos viver ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não é uma experiência que se harmoniza em nenhum momento com a vontade de Deus para nós. Depois de compreendermos essas coisas, o que temos que fazer para nos libertar desse sentimento danoso, perigoso, que atrapalha tanto o nosso bem-estar e as nossas relações com as coisas temporais e eternas? O que temos que fazer? 2 coisas muito simples que o apóstolo Pedro recomendou aos crentes que estavam debaixo do fogo do sofrimento, da perseguição, da aflição, que estavam tendo que se separar dos seus entes queridos, porque muitos estavam sendo mortos, muitos estavam aprisionados, muitos estavam debaixo de uma perseguição econômica terrível, não podiam comprar nem vender. 2 coisas muito simples, para horas extremamente graves e duras, mas que chegam para mim e para você
E não adianta negar, não adianta fazer de conta que não é com a gente. Nós precisamos não olhar para o problema em si, para a dificuldade em si, mas devemos voltar o nosso coração e dominar as nossas mais íntimas afeições, dirigindo tudo à palavra de Deus. Porque é nela que nós encontraremos subsídio suficientemente robusto para nos dar alento, paz, direcionamento para uma postura íntegra, correta, justa, sadia, espiritual. Duas coisas que eu queria falar ao seu coração nesta hora. Porque lembre-se, nós não devemos viver preocupados exageradamente, mas devemos confiar em Jesus, confiar em Deus. O que devemos fazer? Primeiramente, em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, eu quero falar com você agora, meu irmão. Escute bem isso. A primeira coisa que você deve fazer, se você não quer viver escravizado, mas liberto, se você não quer viver debaixo dessa masmorra que esse sentimento pode trazer para a sua história terrena, escute, não carregue o peso das suas preocupações sozinho, sozinha. Recorra ao seu Deus. Recorra a Jesus Cristo, o Senhor. Olhe para o Senhor, volte-se para Ele. Eu repito, não carregue o peso das suas preocupações sozinho. Não busque o caminho de isolamento. Eu sei que a gente está debaixo de uma pandemia terrível e do isolamento social necessário. Mas eu estou falando de algo que pode ir além das amarras físicas. Da gente poder estar dentro de um presídio e estar livre, verdadeiramente livre. Não carregue sozinho o peso das suas aflições, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas cargas. O apóstolo Pedro, quando faz as recomendações para gente cansada, gente aflita, gente desesperada, gente amargurada, gente doída, gente saudosa, gente enlutada, ele simplesmente diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre Cristo, querido irmão, toda a sua ansiedade. Derrame na presença do seu Deus todas as ânsias do seu coração. Tire dos seus ombros todos os fardos pesadíssimos que você tem carregado, quem sabe, indevidamente ao longo do seu viver terreno. Por favor, tire o nariz da nuca, põe o nariz no lugar certo, respire um novo tempo, novos ares da parte de Deus. Que a graça bafeja sobre nós. Deixe que essa graça bendita e maravilhosa que vem do céu revele o poder de Deus sobre você. Lance sobre Cristo, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Lembre-se, nós não somos tão fortes assim. Faça isso. Lance na presença de Deus, despeje a alma, derrame o coração na presença do seu Deus. Faça isso por 3 razões. Primeira, porque nós não somos tão fortes assim para suportar tudo o que acontece e foge ao nosso controle.
Lembre-se, nós nunca estamos no controle de coisa alguma. Isso é quimera, isso é mera aparência, é fantasia, é peça que o nosso coração prega em nós. Nós não somos tão fortes assim para suportar tudo. Uma hora a nossa humanidade aparece. Mas Cristo tem todo o poder. Ei, Cristo tem todo o poder. Se há fraqueza em nós, há força e poder nele. O nosso Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas que Ele quiser. Ele pode o improvável, o impossível. Ele pode. Quando nós não podemos nada. Segundo lugar, derrame todas as ânsias do seu coração na presença do seu Deus, porque nós não somos tão sábios assim para compreender todos os intrincados caminhos do nosso viver, porque vivemos a loucura de tentar controlar cada um desses caminhos. Mas Cristo compreende todas as coisas, porque Ele não só olha de longe, mas Ele é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Cristo conhece, não porque enxerga ao longe, mas porque Ele é aquele que escreve a história humana e que tem tudo em suas mãos, absolutamente debaixo do seu controle. Sim, Cristo não tem apenas todo o poder, Deus não é apenas onipotente, mas o nosso Deus é também aquele Deus sábio e que compreende todas as coisas. Se há limitações para o nosso olhar, se as nossas avaliações são muito superficiais, se as nossas percepções nos enganam, confiemos no olhar criterioso do nosso Deus. Ele compreende de fato todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe do escondido. Ele sabe daquilo que nem eu e nem você sabemos. Ele sabe das coisas que sucedem e que olho nenhum da face da terra é capaz de enxergar. Ele conhece aquilo que existe dentro de nós e que nós mesmos não temos discernimento dessas coisas. Deus sabe. Compreenda que nele está a sabedoria e o pleno conhecimento da nossa história. Ei, meu irmão, minha irmã, tire dos seus ombros todos os fardos pesadíssimos que você tem carregado, e muitos deles fardos indevidos, ao longo do seu viver. Sim, deixe tudo aos pés de Jesus, aos pés do seu Deus. Em terceiro lugar, porque nós não podemos controlar todos os acontecimentos do nosso viver. Os crentes estavam sofrendo no tempo do apóstolo Pedro, cerca do ano 64, 65 da nossa era. Os crentes estavam debaixo do fogo da aflição, porque havia um imperador terrível, maligno, chamado Nero, que havia posto fogo na sua cidade, na capital do império, e havia atribuído a culpa de tudo isso, do seu desvario, da sua loucura, aos cristãos. Nós não podemos controlar todos os acontecimentos do nosso viver. Os crentes não escolheram passar por aquela agrura terrível. Há caminhos na nossa vida que nós teremos que enfrentar. Na linguagem poética do salmista, no Salmo 23, há um caminho de morte. Escute, o salmista no Salmo 23, ele não teremos que passar por muitas situações. Talvez sejam situações incompreensíveis, que não possamos discernir com propriedade as razões, os porquês. Mas nós teremos que atravessar.
Há quantos sofrendo a pandemia, não por causa da doença em si, porque estão sãos no corpo, não estão com vírus. E louvado seja Deus por isso. Mas há uma legião enorme de pessoas, crentes e descrentes, afetadas pelos desdobramentos desta pandemia, em crises profundas de ansiedade. Talvez você seja uma dessas pessoas com quem Deus quer falar de perto e renovar a sua esperança e retirá-lo desse fundo, desse poço profundo no qual você se encontra. Escute-me. A mão do Senhor é capaz de alcançar você nesse poço profundo. Não há ambiente na face da terra, não há crise existencial tamanha capaz de impedir que a graça de Deus nos alcance. O Senhor sempre alcança os seus, com graça, bondade e amor, e os renova na sua esperança. Nós não somos tão fortes, mas Cristo tem todo o poder. Nós não somos tão sábios, mas o Senhor compreende todas as coisas, porque Ele é a fonte da sabedoria e de todo o conhecimento. Nós não podemos controlar todos os acontecimentos e episódios do viver diário, mas Cristo, sim, tem toda a autoridade, como diz a Bíblia, no céu e na terra. E por isso Ele pode controlar, dirigir, ordenar cada pedaço da nossa história nesse mundo vil. Ele tem tudo em suas mãos. Não algumas coisas, mas tudo está nas mãos do nosso Deus. Absolutamente tudo. Deus não está observando os acontecimentos da história e tomando providências a partir do que Ele nota. Não, esse não é o Deus da Bíblia, o Deus em quem nós cremos, o Deus de quem nós recebemos graça para crer em Jesus Cristo para a nossa salvação e redenção. Não, o Deus em quem nós cremos, amamos e servimos, é o Deus que ordena os episódios da história, que rege o curso da vida humana e que está levando todas as coisas para o encontro muito espetacular, triunfante, com o seu plano de redenção, que eclodirá de maneira definitiva na volta gloriosa do nosso Redentor. E por isso nós devemos dizer, mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanto problema, diante de tanta aflição, diante de tantas desventuras, diante de tanta dor, Maranata, vem, Senhor Jesus, porque Tu tens todas as coisas em Tuas mãos. E a segunda coisa que nós devemos fazer, se nós queremos nos libertar desse sentimento danoso, a ansiedade, que atrapalha tanto o nosso bem-estar e as nossas relações com as coisas temporais e eternas. Então nós devemos, em segundo lugar, substituir o sentimento de ansiedade pela confiança na providência do nosso Deus. Meu irmão, você quer sair dessa situação? Lembre-se que a graça de Deus ela é forte o suficiente para lhe habilitar a dar passos corretos na direção que Deus aponta. Levá-lo para o ambiente onde Deus quer que você desfrute das realidades do seu reino, ainda aqui na terra. Então, se você quer isso para a sua vida, você deve substituir
O sentimento de ansiedade, que é naturalmente terreno, próprio da nossa condição caída, da nossa natureza humana. Devemos então substituir esse tipo de impulso para a vida pela confiança na providência de Deus. É usar os recursos que Deus dispõe para nós, que nos chegam não apenas como orientações, possibilidades, sugestões, mas chegam para nós como instrumentos sem os quais a nossa experiência de vida cristã não pode ser reconhecidamente, historicamente, definida como real e verdadeira. Por isso, a fé é fundamental. E a fé nos dá o alicerce sobre o qual nós devemos acontecer como projeto de Deus no mundo. A fé nos leva a confiar no Senhor, a fé nos leva a nos entregar aos seus cuidados, a fé nos leva a depender exclusivamente do seu plano de amor para viver cada dia, bom ou ruim, não importa a situação. Como nós costumeiramente cantávamos, não olhamos as circunstâncias, não. Olhamos o amor de Deus, recursos espirituais que pela fé Deus dispõe para a nossa caminhada de vida cristã terrena, até chegarmos na pátria celestial. Substitua, meu irmão, minha irmã, o sentimento de ansiedade pela confiança na providência do seu Deus. Providência é um termo da teologia bíblica que afirma a presença ativa de Deus no meio da criação e da história humana. Observe que Deus não apenas está conosco, mas age, interage e interfere de maneira sábia, boa, soberana no curso de nossa vida neste mundo. A mão de Deus não está encolhida, diz a Bíblia. A mão de Deus é soberana, mas também poderosa para executar o seu plano de amor na história do mundo e na nossa vida em particular, como filhos do Senhor que nós somos. Substitua, eu volto a frisar, o sentimento de ansiedade pela confiança no Senhor. Faça uso dos recursos, dos meios de graça, dos recursos de Deus. Podemos substituir a ansiedade pela confiança na providência de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, é a resposta de Pedro. Lancem sobre Ele, Deus, sobre Ele, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, de vós. E o cuidado de Deus é decorrente do seu amor, porque Ele nos ama. Ele se importa conosco, porque Ele se importa conosco, Ele cuida de nós, e porque Ele cuida de nós, nós podemos ter paz e esperança na vida, mesmo quando os ventos terríveis do sofrimento sopram sobre nós. Mas eu queria que você compreendesse que o nosso Deus não falha. O nosso Senhor e Redentor amado não falha. O Espírito terno do Senhor nos consola. Podemos sim substituir a ansiedade pela confiança plena na providência do nosso Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja sofredora, perseguida, de maneira simples, direta, espiritualmente abalizado, disse apenas: façam isso, lancem sobre Ele as preocupações exageradas do coração de vocês, porque Ele, Deus, tem cuidado de cada um. Queridos irmãos, o nosso Deus conhece os nossos problemas. O nosso Deus conhece quais são as nossas reais necessidades. Ele sabe exatamente até onde nós suportamos. Ele sabe exatamente quais são os nossos temores.
Ele sabe exatamente qual é a nossa habilidade de reagir pela fé. Ele sabe trabalhar com cada filho seu. Ele sabe se nós estamos vivenciando essa situação. Se você está vivenciando essa situação de aflição, é porque Deus sabe. Deus sabe. Deus não só sabe, Ele ordena, Ele conduz, Ele direciona. E todas essas coisas estão debaixo de sua soberania. O nosso Deus sabe o que fazer conosco. O nosso Deus sabe qual é o tempo certo para cada coisa acontecer na nossa história. O nosso Deus é perfeito, não falha. Meu irmão, minha irmã, você tem um Deus perfeito, que não falha. Confie nele. Portanto, não se preocupe exageradamente, de maneira doentia, de maneira patológica. Não se preocupe como sinal de incredulidade. Não se preocupe querendo estar no controle de tudo. Não assuma essa posição. Confie. Entregue. Descanse. E lembre-se, há um Deus regendo a história. Há um Deus que está no trono definitivamente. Há um Deus que está conduzindo todas as coisas no mundo todo. E há um Deus que cuida da sua vida. Cada pedacinho dela. Ele sabe do desemprego. Ele sabe do desconforto que está aparecendo dentro da sua casa, da falta de recursos. Ele compreende a escassez, ele sabe, ele está conduzindo a sua vida para que você encontre em Cristo, no Evangelho da Graça, poder suficiente, não apenas para suportar o tempo mau, o dia mau, mas para ultrapassar essa barreira terrível, para que a fé sobrepuje o mal. Deus está conduzindo tudo, controlando tudo, e Ele fará o que você nunca será capaz de fazer. Há um Deus que rege a história e a sua vida. Não se preocupe, confie em Jesus. Meu desejo é que o seu coração seja alimentado com esta santa e bendita esperança. Que a sua vida encontre razão de existir, não por causa das circunstâncias aprazíveis, tranquilas, que você possa vir a ter, mas que a despeito das situações e das oscilações pelas quais a vida passa, que você tenha a serenidade que vem do encontro com os recursos de Deus, com a pessoa do próprio Deus. Que o senhorio de Cristo seja absoluto sobre cada coisa que envolve a sua história terrena. E que o Espírito do Senhor o console, o anime, o encha de esperança, de que não apenas dias melhores virão, mas o dia glorioso chegará. Que Deus nos dê esta santa e bendita esperança e que Ele ouça a nossa súplica, o nosso grito de socorro. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar novamente por você. Curve aí a sua cabeça onde você estiver e acompanhe esta oração que farei. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, porque a tua palavra, na maneira simples, direta, objetiva,
chega e alcança o nosso coração, de tal modo que somos aprisionados, ó Deus, por Tua graça infinita, e somos levados até o Teu trono de graça, para receber de Tuas próprias mãos alento e alimento para a vida. Obrigado, Senhor, por esta Tua palavra. Obrigado porque Tu nos instruis nos Teus caminhos. Obrigado porque Tu nos enches de uma renovada esperança para continuarmos não teimosamente insistindo nas mesmas coisas, mas para perseverarmos nos Teus caminhos, na Tua vontade, naquilo que é agradável aos Teus olhos e toca o Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis e leais a Ti, então. Livra-nos do mal, do tentador. Dá-nos uma santa humildade para nos aninharmos e encontrarmos apenas nos Teus braços paternais o aconchego para a alma. Que não tenhamos esperança apenas com as notícias que nos chegam do mundo, Senhor, porque esse mundo é mau e passará, está sendo ordenado por Ti para o grande dia do juízo. Senhor, livra-nos de termos a nossa esperança pautada nos acontecimentos mundanos. Dá-nos, ó Deus, à luz de Tua palavra, a direção certa, a conduta adequada. Limpa, então, o nosso coração, a nossa mente, ilumina-nos com a luz da Tua companhia e faze-nos viver sempre para o louvor, a glória e a honra do Teu nome. Visita cada irmão e irmã, cada casa, cada família que nos acompanha nesse instante. Senhor, põe em cada coração o bálsamo do Teu Espírito, também, ó Deus, a santa disposição de cada um viver para a realização do Teu plano de amor neste mundo. Ensina-nos então, guia-nos por Tua boa mão e dá-nos a Tua paz. Em nome e por amor de Jesus. Amém.